Bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, para os companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui no estádio 1º de Maio, São Bernardo. Palmeiras ainda por aqui, os jogadores estão deixando o campo. Antes de falar do mercado, um desfalque do Palmeiras na partida de hoje, né? A gente viu na escalação, o Abel Ferreira poupou vários titulares, fez uma equipe alternativa, ele vai mesclando nesses dois últimos jogos contra o Santo André e agora contra o São Bernardo. Mas no jogo aqui contra o São Bernardo não teve a presença do Rafael Veiga. Ele teve uma infecção no olho, uma conjuntivite. Desde o início da semana ele está com essa conjuntivite. Hoje ele até viria para o jogo, mas amanheceu com o olho inchado, então ficou fora da partida e preocupa para o clássico do final de semana, o derby que será disputado na Arena Barueri. Palmeiras, claro, espera contar com o seu principal jogador ali no meio-campo, com a volta do Rafael Veiga. Mas é uma situação que preocupa, principalmente porque ele não foi relacionado para o jogo de hoje. Acabou treinando hoje de manhã, mas não foi relacionado para essa partida contra o São Bernardo. Sobre o mercado, o Palmeiras segue em busca de contratações, de reforços e agora está negociando a contratação do meia Maurício, 22 anos, do Internacional. Teve aquela história com o Endrick postando a camisa 20 de espera e a camisa 20 está vaga, que era do Atuesta, que já saiu para o futebol dos Estados Unidos. E o Maurício disse não tem nada, mas a nossa equipe apurou. O Palmeiras sim negocia os direitos do jogador, 50% dos direitos econômicos com o Internacional. Ainda tem uma parte do Cruzeiro, do Deportivo Brasil, mas o Palmeiras negocia essa parte. O Inter está pedindo bastante e aí o Palmeiras quer envolver Breno Lopes no negócio e também abater um valor que o Palmeiras tem a receber sobre a negociação do Wesley, que foi vendido do Palmeiras para o Cruzeiro, mas foi agora negociado com o Internacional. O Palmeiras tem uma parte a receber, então essa dívida pode passar para o Internacional, que teria que pagar o Cruzeiro, e o Palmeiras pode abater também nesse negócio. Então a informação é essa da nossa equipe. O Palmeiras negocia a contratação do Maurício, vamos ver se isso vai se concretizar. Não é um negócio fácil, não é um negócio simples, e tenta envolver Breno Lopes nesse negócio. Marcela. Tá certo, Vinícius, obrigada então pelas informações. O Breno Lopes, que se falou ainda que poderia ir para o Vasco, então deve fazer essa troca com o Internacional fica com o Breno e aí o Maurício deve ir para o Palmeiras. Muito obrigada, viu, Vinícius? Valeu, um abraço a todos, até a próxima. Até boa noite para o Vinícius, um ótimo restinho de trabalho para ele. Vamos falar então sobre a entrevista do Abel, e ele fala sobre alguns jogadores, um deles o Flaco Lopes, que está vivendo esse super início de temporada, muitos gols. A gente tem uma tela para mostrar aí para os fãs de esportes, e aí a gente já fala também sobre ele, tá? É o assassino argentino. Finalizações do Flaco Lopes nessa temporada: 5 gols, 13 no alvo, 11 erradas, 2 bloqueadas, tá? As 26 finalizações dele, 50% de precisão nos chutes e 82 minutos para marcar. O Abel, ele fala muito sobre tenham paciência com os jogadores. Eu fui até olhar, confirmar a idade do Flaco Lopes. Ele é muito novo. Nasceu em 2000. Pois é. Nasceu em 2000. Ou seja, ele não viu nem a seleção brasileira, falando de Brasil porque ele está no Brasil, ser campeã. Ele não viu o bug do milênio. Hoje, do bug do milênio? hoje entrou no jogo em São Bernardo um jogador que nasceu em 2007. 2007 é uma vergonha. 2007 foi esse. Ontem. Né? Sabe? Quase meu filho. Esse papo de velho aqui, né? Tá um papo de velho danado. Pois é, esses 40 a mais dá demais. Bom, mas vamos lá, falando sobre o Flaco Lopes. E aí o Abel fala, eu sempre peço, tenham paciência. E se tem uma coisa que torcedor não tem aqui no Brasil, é realmente o que o Abel tá falando. É isso, ninguém tem paciência. Já teve o Flaco Lopes, o pessoal, é fraco, Lopes, não serve, não dá, não vai conseguir. E aí começa 2024 e tá ele se provando. E assim, eu gostei demais do tom que o Abel adotou para esse assunto, para falar sobre essa questão. Verdade. Porque assim, a gente sabe que conceitualmente é isso mesmo, tem que dar tempo, as coisas não acontecem, não existe uma regra. Se o jogador não adaptar em 2 meses ou em 6 meses, ele é ruim e não presta. Às vezes a leitura é essa, às vezes o cara não vai adaptar e não vai dar certo mesmo, às vezes o cara não tem nível para estar onde está. Mas em muitos dos casos as coisas levam o tempo que tem que levar, né? E eu acho legítimo que
que se tem essa compreensão. E o Palmeiras, especificamente o Palmeiras, ele é um case desse tipo de história. O Abel citou o Veiga, citou o Zé Rafael, a gente pode citar o Rony. O Rony demorou um pouco menos que o Flaco. O Flaco, essa é a terceira, não a terceira cheia, mas já é a terceira temporada. Ele chegou na temporada 22, quando o Palmeiras perde para o Atlético Paranaense na semifinal da Libertadores. E ele, inclusive, perde um gol no começo da disputa eliminatória que acabou atrapalhando o Palmeiras. Veio a temporada 23, ele não foi bem, embora tenha ajudado pontualmente no Campeonato Brasileiro, e começa muito bem a temporada 24. Também não dá para ter certeza que agora o Flaco despontou e ele será o centroavante, o Hendrick, quando for embora, vai ser Dudu e Flaco Lopes. Não dá para ter essa certeza. Mas a recuperação que ele mostra nesse momento, e é uma recuperação que nos remete ao Flaco Lopes, que o Palmeiras foi buscar no Lanús, ainda muito jovem, mas esse centroavante de ótimo aproveitamento, de ótimo tempo de bola, inteligente para jogar. Isso é um recado, como o Abel citou, de tantos outros nomes dessa história recente do Palmeiras. Então, isso deveria ser mais facilmente compreendido. Nem todo jogador tem o mesmo tempo de encaixe. E, de fato, a gente, como mídia, e a torcida, como um agente importante do futebol também, a gente joga muito contra essa percepção em muitos dos casos. E o Abel tem essa habilidade de conseguir recuperar ou de conseguir trazer para si jogadores que ninguém acreditava mais que seriam trazidos. Ele tem essa capacidade e agora com o Flaco Lopes o Palmeiras se beneficia desse jogador. Ele começa bem demais na temporada, gols bonitos, assim, testadas, cabeçadas com classe e vem ajudando o Palmeiras a encaminhar a classificação do campeonato. O André, é quase uma preleção que a gente viu hoje em entrevista, porque eu tenho quase certeza que ele fala muito parecido com o que ele falou hoje para os jornalistas e também para os seus torcedores, para os seus jogadores. E ele fala paciência dos dois lados. Paciência com quem não conseguiu ainda chegar onde chegou e quem já chegou ou quem está chegando, como o Flaco Lopes, também não é um craque, não vai fazer dele agora o craque de todos o Palmeiras, porque a gente precisa colocar também os pés no chão, né? Eu também achei que a entrevista foi muito boa, eu concordo com o Gustavo. Todos nós aqui achamos a entrevista muito boa. Me parece que ela até ficou no ar mais tempo do que o planejado. Sim. Porque era um material muito bom, era um conteúdo que interessava demais o Abel, com sobriedade, com calma. Hoje, assim, quantas vezes criticamos o Abel nesse programa aqui, em outros, quando ele passa do ponto e tal, não dá para também a gente querer que um treinador, logo depois do jogo, em todos os jogos, esteja no seu melhor nível, naquela frequência em que ele faz só bem ao ambiente em volta, que foi o caso de hoje, né? Então, e não só hoje, em outros momentos ele também colaborou com o futebol brasileiro com entrevistas parecidas. Então foi muito bom ouvir o Abel, principalmente pelo conteúdo do que ele disse, não só o seu jeito. Hoje ele estava um pouco mais calmo do que o normal, mas o conteúdo foi muito bom. E a perspectiva do técnico, do ponto de vista de um treinador, ele é muito importante porque ele é quem sente as mudanças no jogador quando o atleta é criticado demais, principalmente na sua juventude, aí perde confiança, fica mais tímido, não acredita mais na própria capacidade. É um problema para o técnico porque o desenvolvimento é interrompido ou atrapalhado. O outro lado que ele mencionou quando falou do Flaco Lopes ou falou do Estevão também, é o melhor do mundo. O elogio em excesso também atrapalha o desenvolvimento porque o jogador, se crê alguém que ele ainda não é, para de ouvir, talvez pare de se esforçar. As coisas são alteradas. Agora, se por um lado é preciso conviver com esse tipo de coisa, porque é exatamente esse ambiente que critica em exagero e elogia em exagero, esse é o ambiente do jogo de futebol. Sempre foi assim. Atualmente, eu acho que as formas de atingir o jogador, elas são mais numerosas e mais danosas, por causa de rede social, a coisa que é o dia inteiro, não é só na hora do jornal esportivo na televisão, ou só quando sai de manhã o jornal impresso, que o cara lê e tudo mais. Mas é preciso saber conviver com isso. A perspectiva dele é muito interessante e muito útil, porque ele percebe como os processos de desenvolvimento de jogadores vão sendo comprometidos, vão sendo envenenados por causa disso. E ele está, claro, olhando para si também, para o sucesso do próprio trabalho, quando ele diz, vamos com calma, não estraguem os meus jogadores, porque eu estou trabalhando aqui para competir e ganhar, vamos esquecer isso também.
ele demonstra uma preocupação e um senso humano muito importantes quando ele diz: eu não sei como um jogador que está com a sua família esperando em casa para ter o que comer lida com isso. E para mim a frase principal da entrevista dele hoje, a que eu mais gostei, eu acho que é a mais importante: eu preciso fazer com que ele continue gostando disso aqui. Porque quando acontece o exagero na crítica, é bem provável que o jogador deixe de gostar do dia a dia. E aí não é só o processo de desenvolvimento dele que é atrapalhado, é a vida dele e das pessoas que dependem dele. Então essa parte para mim é a mais importante de todas. Ele tem total razão e mostra uma preocupação com as pessoas que trabalham com ele, que faz com que a gente entenda por que o Palmeiras é esse sucesso desde que ele chegou. Não é só o excelente treinador na beira do campo, não é só o tático, o estrategista, o que compete com sangue. Não, ele é um cara que se preocupa com as pessoas que estão no dia a dia, e isso faz o valor dele aumentar muito como pessoa e como treinador. Em relação ao Flávio Lopes, é uma prova que a crença não era só do Abel, mas era do Palmeiras como um todo, que ele poderia recuperar, porque agora pode parecer fácil falar, agora nós acreditamos nele, com ele jogando e fazendo gol. Mas no começo do ano, de dezembro para janeiro, o River Plate fez uma proposta ao Palmeiras para contratar o Flávio Lopes. E não seria nenhum espanto o Palmeiras negociar um jogador, ganhar um dinheiro com um jogador que não é titular da sua equipe. E o Palmeiras não vende o Flávio Lopes para o River Plate porque entendia que ele tinha como se recuperar, que ele seria importante na temporada. E ele vem sendo importante na temporada. E sobre esse trecho do Abel, quando ele fala sobre essa questão social, sobre o peso que os jogadores carregam nas costas, inevitavelmente eu me lembrei da entrevista recente do Luiz Henrique, quando foi apresentado no Botafogo, que se lembrou da sua dificuldade na infância e do que ele sabe que ele carrega nas costas, né? E aí a emoção chora, dele, inclusive. ele que infelizmente se machucou no jogo do Botafogo ontem, espero que não seja muito grave, que volte rapidinho. Pois é, e aí ele cita inclusive os itens, né, que são importantes, e aí ele cita essa parte emocional dos jogadores, inclusive ele fala: não leiam, não vejam, não se deixem Ele fala contaminar muito por isso, isso. né? Eu acho que o Abel se preocupa demais com o que a gente fala. É verdade. Mais do que deveria, inclusive. Mas com os torcedores também, eu acho que isso também serve para a rede social. Ele fala da imprensa, mas eu acho que ele fala muito também de rede social, como os jogadores estão ali sempre vendo isso. Tem uma pessoa, eu sei quem é, não vou falar quem é, que monitora as redes sociais dos jogadores do Palmeiras. É? Ele sabe exatamente o que é postado, como, quando. Ele sabe de tudo, ele acompanha porque isso interfere no rendimento. É verdade, mas é claro. E ele, claro, também não tem tempo para ficar olhando, né? Quem postou o que. Mas ele faz esse trabalho, digamos assim. Tá certo, mais um ponto. Olha, faz